Revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Queridos telespectadores, mais uma manhã juntos aqui para nós, motivo de muita alegria, estarmos reunidos aqui em mais um programa Terceira Revelação, para nós estudarmos, aprendermos a doutrina espírita. Hoje aí, dia 17 de setembro de 2011, o mundo aí, como sempre, fervilhando, com tudo acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, na vida das pessoas que nos cercam, na sociedade em geral. Então a gente sempre tem aqui, e a doutrina espírita sempre atualíssima, trazendo todos esses esclarecimentos, nos ensinando, nos mostrando, fazendo com que a gente realmente compreenda o porquê que nós estamos aqui nesse mundo, nesse contexto, entendendo que a Terra é um planeta de provas e expiações, né? Uma escola onde a gente está aqui realmente matriculado, num lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, com o objetivo de progredir espiritualmente. Então nós estamos aqui para vocês também que nos acompanham aí pelo YouTube. Hoje vamos começar aqui com algumas questões que nós recebemos aí ao longo dessas semanas aí, reprisando os programas e todo mundo assistindo aí pelo YouTube. E queremos também hoje começar aqui agradecendo aos nossos queridos patrocinadores que nos ajudam aqui pela TV Focus, né? Nosso querido Márcio, ao Robson, ao Benítez, que agora, né, é da Autoescola Aliança. Então todos que estão aí nos prestigiando, você que nos assiste, que participa, que concorda, que não concorda, como a gente vai ver aqui, a respeito aí do último programa, a gente teve um telespectador, vamos dizer assim, porque ele falou e ainda mandou uma carta para mim aqui com algumas passagens aqui sobre o que a gente estava falando aí no programa passado, sobre o universo, tudo isso. Então é mais um motivo de alegria a gente estar aqui falando da doutrina, que é uma maravilha, como eu costumo dizer, não porque é fantasiosa, não, porque ela é real, ela realmente nos situa, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Esse é o grande objetivo da doutrina, nos esclarecer, e é esse o nosso papel aqui no Terceira Revelação, aí com mais de 8 anos já no ar. Não é, Zé Manuel? Bom dia. Sim, muito bom dia. Bom dia, queridos telespectadores, bom dia, queridos internautas. Continuem nos assistindo, nos divulgando, se vocês estão concordando. E eu posso dizer isso com uma certa segurança e até tranquilidade de consciência, porque encontro muitas pessoas, muitos telefonam e outros escrevem, dizendo como esse programa aqui tem feito bem para esses que nos têm falado, e com certeza para uma série de outros que a gente não tem contato e que também não tem como entrar em contato conosco, mas que com certeza estão sendo beneficiados e ajudados. Nós não temos a pretensão, como eu digo aqui, de converter ninguém. Nós não queremos provar que Alcorão está errado ou Bíblia está errado, porque isso não é o nosso interesse. Nós temos que mostrar os critérios de racionalidade para se chegar à fé, que seja uma fé inabalável por estar alicerçada na razão, alicerçada nas descobertas científicas que confirmam as leis de Deus através da natureza, através do nosso planeta. Eu não estava aqui porque pensaram que tivesse caído e saiu do ar. Saiu do ar não, está aqui. Então, através de uma fé raciocinada. Então nós não estamos para provar coisa nenhuma contra o que de errado as religiões pregam por aí. Na realidade, é um julgamento que cada um vai fazer a partir das suas concepções. Então isso às vezes gera também preconceitos contra o programa, porque nós somos contra a Bíblia, nós somos contra o Alcorão, nós somos contra o Livro dos Mortos, nós somos contra a tudo. Não é bem assim não, nós pesquisamos aqui a verdade. Não é a verdade de livro, como a gente sempre lembra, é a verdade da natureza, a verdade de Deus. E não podemos fazer um Deus baixo, um Deus inescrupuloso, esse Deus das religiões que as religiões pregam e elas criaram. É um Deus escrito com cifrão, porque o objetivo é o mesmo das loterias, é o mesmo dos interesses mundanos e humanos. Nós não estamos aí para isso, mas a gente às vezes recebe contestações
justamente provocadas por esses preconceitos todos que para nós não tem problema. Como esse que a Valéria disse que chegou aqui, de um telespectador que mandou para a Valéria, até com a letra bonitinha, escreveu aqui, Valéria, Cristine e tal, e apesar de estar escrito a caneta, está muito bem escrito, com a letra muito bonita e tal, contestando o que nós falamos aqui sobre aquela parada do sol, que Josué pediu a Deus, orou para que Deus parasse o sol para ele ganhar a batalha, acabar de vencer lá e matar os outros filhos de Deus, do mesmo Deus. Por que Deus não chamou esse outro povo para um recall? As empresas automobilísticas aí dão show disso. A Toyota, a Mercedes, todos eles, de um modo geral, dão show de recall. O que é o recall? É o chamado do que está com defeito para ser consertado. Então, Deus ainda não teve nenhum exemplo a copiar da terra, e eu acho que ele devia ter. Esse Deus das religiões aí pregados aí fora. Chamava esse pessoal para um recall, aquele pessoal que estava lá para matar Josué matar eles, chamava para um recall e falava, filhos, vocês não podem fazer isso, vou mudar aqui no cérebro de vocês, vou botar mais um neurôniozinho, que são 100 trilhões agora me confundi, acho que são 100 bilhões de neurônios. Depois os médicos me corrigem, os neurologistas, mas acho que são 100 bilhões. É uma quantidade enorme. Pegava um e fazia esse um como um antivírus do mal, do ódio, do egoísmo, do rancor. Por que Deus não fez isso igual? Então, ao invés de Deus naquela época pegar aquele povo errado, filho dele, para fazer um recall, não. Ele mandou, parou o sol, está lá escrito. Mas como o pessoal entendeu que isso não cola, não dá, eu disse aqui, num dos programas anteriores, que o físico, professor de física, cientista, pesquisador, chamado Adalto Lourenço, entre na internet e vejam, nós não temos medo de que vocês vejam tudo, nós sugerimos, vejam tudo, assistam as outras religiões, as outras pregações, assistam tudo, porque vocês têm que assistir tudo para vocês fazerem as suas conclusões. Agora façam as conclusões, sem medo, mas entrem lá. E quando eu vi esse físico falando na televisão, num programa, ilustrando um programa religioso, vi que Deus não parou a terra, Deus não parou o sol. Aí eu falei, que ótimo, ele vai dar uma explicação científica. Aí ele deu a explicação científica que Deus parou o universo, aí colou mal, né? Aí ficou pesado demais. Como eu posso falar isso aqui? Porque isso é público, isso entrou na minha casa. Então eu também estou entrando com a licença de vocês, porque se vocês não quiserem... Aliás, eu fiz assim aquela televisão antiga, Colorado RQ. Olha, meu cabelo branco e ó, eu falei, troca de canal. Mas hoje nem precisa levantar da poltrona. Troca de canal. Mas eu, assim como ele entrou na minha casa, com a minha permissão, e nós estamos entrando aí graças à permissão de vocês, eu estou aqui falando a respeito. Peraí, existem explicações para isso que enaltecem Deus. E não faz um Deus bárbaro pior que o homem. Que é a explicação de que Deus não parou coisa nenhuma, mas ele foi explicar que Deus parou o universo. Então, a telespectadora ou telespectador revoltado mandou uma série de citações, Josué 10:12, Josué 10:14, Lucas 1:37, Gênesis 21:5, Gênesis 17:17, João 11:43, Mateus 11:28, tudo para explicar o inexplicável. Nós não estamos baseados em Bíblia, nós não temos que defender Bíblia, nem defender livro dos Espíritos. Nós estamos aqui apresentando uma doutrina que advém, que é a doutrina espírita, que advém do livro dos Espíritos, mas porque nós estamos aqui analisando e censurando criteriosa e rigorosamente tudo que está aqui. Se estiver aqui e nós vemos que é bobagem, que é irracional, que é insensato, nós eliminamos do cardápio. Nós não estamos aqui para agradar A, B, C ou D, nem agradar livro dos Espíritos. Nós estamos passando uma coisa séria que é de Deus. Por que nós garantimos que é de Deus? Porque está de acordo com a ciência, está de acordo com o bom senso, está de acordo com a lógica. Por exemplo, é de bom senso achar, como está nessas passagens, como aconteceu na parada do sol, que Deus, a suprema inteligência, o criador dos universos, tenha jogado pedra nos seus filhos, que eram inimigos de Josué. Deus tenha jogado pedra e matado eles também, porque Deus participou da matança. Só que não deu tempo de matar todo mundo. Aí Deus, que poderia, segundo eles, poderia parar o universo,
parou o universo para o Josué acabar de matar. Então isso é sensato? Não, isso é insensato. Aqui qualquer coisa que seja insensato, eu quero que vocês escrevam para cá, porque eu também vou analisar e quem sabe, se eu achar também insensato, eu vou achar que deva ser mudado. Mas nada aqui é insensato, nada aqui é contra a ciência universalmente consolidada. Como eu disse aqui no programa passado, não é porque o cientista disse, vamos botar aqui, esse moço que disse que parou o universo é cientista. Por que não divulga isso nas revistas científicas do mundo inteiro? Para que a comunidade científica planetária admita que Deus parou o universo para Josué matar os filhos de Deus que ele poderia ter nem criado. Aliás, ele não sabe tudo. Ele não é onisciente. Se ele é onisciente, ele já sabia do que ele estava criando. E por que botar um contra os outros, para matar uns os outros, e ele ainda jogar pedra nos outros? Isso é insensato. A parada do Sol é cientificamente absurda, porque o Sol nunca girou em torno da Terra. A parada da Terra é igualmente absurda, porque a Terra jamais, planeta nenhum jamais deu um tranco nesse movimento que todo o universo faz. Agora, a parada do universo, qual é a sensatez que tem nisso? Qual é a colocação científica que respalda isso? Não existe. Então, resumindo, a telespectadora, antes de dizer que Kardec no túmulo para sempre e Jesus ressuscitado, João capítulo 20, aleluia, não é sensato também isso, porque nem Kardec está no túmulo e nem Jesus ressuscitou coisa nenhuma, que também não é sensato. Não se arrepiem na poltrona, raciocinem comigo. Para ele ter ressuscitado com o corpo físico, ele subiu, não é? Não é? E ressuscitar e ficar aqui, ele estaria lá. Se ressuscitou e subiu, entrou em órbita. Se entrou em órbita, estaria girando junto com o satélite aí. Os astronautas já tinham detectado. E não digam que isso foi há 2000 anos e ele estaria muito longe. Não, porque ele não foi à velocidade da luz, nada alcança a velocidade da luz. Ah, mas Jesus poderia em espírito, como nós poderemos em espírito. Agora, ressuscitado, isso é insensato. Isso não bate nem com a sensatez do cérebro, da lógica, do raciocínio médio, e nem bate com nenhum argumento científico, a não ser argumento científico programado para justificar. Sabe o que dizem os cientistas, entre aspas, a respeito da Arca de Noé? Por que os dinossauros não entraram? Porque não deu tempo. Isso é cientista que diz, e americano. Entrem na internet e vejam. É a teoria do criacionismo. Não dá? Então é insensato, é anticiência, é antinatural. Se é anticiência, é insensato e antinatural, é ante as leis de Deus, é contrário às leis de Deus. É simples entender isso? É simples. Então, arrematando aqui, o telespectador disse assim, ó: Deus poderia ter reduzido a rotação da Terra no seu eixo, como acontece nos polos, onde o Sol não se põe, ou produzido uma refração dos raios solares. Eu vou ficar aqui provando que isso não é assim, que isso não foi assim, que João não disse, que Josué não disse, que Lucas não disse, que Mateus disse ou não disse, que não era isso, que não era aquilo. Não se envolvam nessas complicações, porque isso não leva a coisíssima nenhuma. Tentar provar o improvável. Se João disse, Mateus disse, Lucas não disse, isso não importa. Isso não importa. Disseram ou não disseram, foi há 2000 anos, há 1500, 2000, 3000 anos, 5000 anos. Isso não importa, isso não faz mais parte. Vocês não estão aí procurando saber o que a medicina dizia há 2000 anos a respeito da apendicite. Estão? Coisíssima nenhuma. Correm logo lá para os seus planos de saúde para ser atendido nos processos moderníssimos de medicina. Os processos de hoje, de anteontem nada, de hoje, porque tem que salvar o corpo. E para salvar a alma, vamos recorrer aos processos 5.000, 10.000 anos para trás? Aqueles são os bons? Esses homens que falaram essas coisas lá atrás eram os sábios? Eram os cientistas? Eram os intelectualizados? A maioria ignorante. A maioria ignorante. Muitos obsidiados. Como hoje tem muitos. Naquela época obsidiados. Por exemplo, hoje quando apresentam aí esses médiums que recebem essas comunicações que se transformam em livros e mais livros,
que se chamam até indevidamente, espuriamente de espíritas, hoje quando essas pessoas recebem, nós já censuramos, analisamos, temos que ter muita esperteza em relação ao que eles colocam. Como há 5, 4, 3, 2 mil anos passados, esses homens estavam traduzindo a palavra de Deus. Não traduziam nem a palavra e nem o sentimento de Deus. Eu disse aqui no programa passado que quando Moisés desceu no Monte Sinai, quebrou aquelas tábuas da lei, jogou aquilo na cabeça daquele povo, mandou matar, passar espada neles, porque eles estavam adorando bezerro de ouro. Foi? Está lá ou não está lá escrito? Foi ou não foi? Está lá escrito, não está? Pois muito bem. O que o próprio Moisés tinha recebido, acabado de receber de Deus? Não tinha acabado de receber um mandamento, o 5º, que dizia não matarás? E foi a primeira coisa que ele fez quando chegou embaixo dos seus irmãos? Olha o grau, o nível de entendimento dessa gente. Aí nós vamos fazer a nossa cabeça hoje, na era da informática, na era da globalização, na era do universo, nós vamos fazer a nossa cabeça hoje por aquilo? Vamos respeitar, é a história da humanidade, mas espera aí. Olha como os interesses são tocados. Só vai para trás quando interessa. Quando não interessa, vem para frente. Ninguém se trata com a medicina tradicional da época de Jesus. Mas todos querem modular os seus conhecimentos e as suas consciências pela época de Jesus, pelo que os povos achavam naquela época. É contra isso que a gente fala aqui. Isso é insensato. E se é insensato, deva ser corrigido. Agora, os que acham que não nos vão atingir. Não nos vão atingir. Nem vão mudar a verdade. Chamar a couve-flor de repolho não muda nada para a couve-flor, nem para o repolho. Chamar a rosa de alface não muda nada nem para o alface, nem para a rosa. Então dizer que isso aqui é do capeta, ou eu sou o próprio, não muda nada. A verdade vai continuar sendo a verdade. Eu morrendo, tem gente que diz que quando você morrer, não acontece nada, vai continuar tudo sendo do jeito que é. Cada um tem que fazer a sua parte. Você não precisa ser espírita para ser melhor. Não. Você não precisa ser um paranormal para perceber que você não deve roubar os outros. Que você não deve corromper. Você não precisa ser um paranormal para saber disso. É só uma questão de consciência, de se convencer. Não basta saber, tem que se convencer e se esforçar. Porque todas as pessoas que são obesas ou gordas, não gosto de falar, é igual o mundo subdesenvolvido, terceiro mundo, emergente, só muda o nome, é igual favela e comunidade, muda os nomes, continua tudo a mesma coisa. Então gordo, obeso, morto ou falecido, é tudo a mesma coisa. É uma maneira de trocar a palavra e continuar as coisas do mesmo jeito. Mas todo gordo e obeso sabe por que é gordo e obeso, que ele come demais. Aquilo que aparece assim é aquilo que entra por aqui. Ninguém cresce, engorda 100 gramas se não comeu essas 100 gramas ou mais, com certeza, não é? Então todos sabem. Mas por que os gordos não emagrecem? Por que a humanidade está ficando obesa? O país mais desenvolvido do mundo, intelectualmente, Estados Unidos, tem já uma epidemia de obesos, de gordos. Por que não resolve o problema? Porque não basta conhecer. É necessário se convencer e se esforçar em resolver o problema. Nós temos que nos conscientizar disso. Não é porque nós somos espíritas que nós somos melhores do que ninguém. Mas a doutrina espírita é uma ferramenta, é um mecanismo que nos auxilia. O espírita sente muito quando morre, falece, desencarna um ente querido, sente muito. Mas tem uma explicação e um convencimento consolador, que não deixa ninguém se desesperar por isso. A perda é física, é do contato visual, mas não do amor, do relacionamento, do sentimento espiritual, que é o que importa, que é o que interessa. Pessoas às vezes que acham que faz alguma diferença não ser, por exemplo, do mesmo grupo familiar, não ser do mesmo sangue, não ser da mesma igreja, estão criando um preconceito injustificável em torno disso. Nós somos espíritos imortais. Nós temos uma diferença do corpo. O corpo são 100 trilhões de células.
Todas elas tiradas do planeta. 100 trilhões de células que estão agregadas, organizadas, de acordo com uma engenharia, uma arquitetura da inteligência suprema, para nós aqui habitarmos, utilizarmos, enquanto vida ele tiver, energia ele tiver, para nós espírito exercitarmos nossos sentimentos, nosso intelecto, nossas vocações, nossas tendências, nosso livre-arbítrio. Mas nós não somos do corpo, não somos daqui, logo nós não somos irmãos, pais, mães, queridos, porque nós temos a mesma origem corpórea, ou nós temos a matéria do nosso grupo, ou nós sermos até de uma mesma instituição. Não. É pelo amor, e amor é do espírito. Apego, carinho, solidariedade, é isso que importa, e é isso que vai ser eterno em todas as criaturas que aqui estão reencarnadas ou em outras partes do universo. Nós nos encontraremos com entes queridos nossos que estão em longínquas distâncias, em outras galáxias, porque nós somos cidadãos dos universos, nós somos cidadãos do infinito. A partir da criação, nós passamos a ser eternos. Nós só progrediremos. E isso vai fazer o amor cada vez maior e a união cada vez maior entre todos nós, que não nos perdemos uns aos outros, nem somos uns dos outros, porque participamos da mesma família, participamos do mesmo sangue, participamos da mesma igreja. Não, nós vamos nos irmanar pelo sentimento, pelo verdadeiro amor, que é do espírito e não de uma convenção social, não de um rótulo ou de uma instituição. Então esses esclarecimentos são para que as pessoas analisem. Vejam, eu sou insuspeito, Valéria também. Eu não convido vocês para lugar nenhum. Onde é que está passando aí o rodapézinho que vocês têm que ir lá? Vocês não têm que ir lá coisa nenhuma. Vocês, como eu digo aqui, não são meus convidados especiais para coisa nenhuma, em lugar nenhum. São convidados a conhecer isso, mas não precisam vir aqui nem ir lá. Vocês consigam isso aí. E como eu disse no início, muitas pessoas estão fazendo assim e estão nos agradecendo por estarmos indicando um caminho que elas não conheciam. Esse é o nosso propósito principal, falar com vocês que existe, depois é com vocês fazerem o trabalho. Então, para o nosso telespectador aqui, que já está, veja bem, essa semana saiu na mídia aí a descoberta de um planeta que gira em torno de 2 sóis. Vocês viram isso na televisão ontem, nos jornais, nas revistas, todas anunciaram planetas com 2 sóis, aumentando a chance de planetas semelhantes à Terra cada vez mais. Eu tenho aqui, já mostrei para vocês em outras oportunidades, bilhões de terras só na Via Láctea, só no nosso conglomerado, na nossa vizinhança aqui, na nossa vila planetária, nós temos 2 bilhões de planetas terras, mais de 2 bilhões de planetas terras. Isso, constatação científica. Então, se o telespectador agora mandou uma nova, que essa aqui eu não conhecia, de que da mesma forma que o Sol dura 24 horas nos polos, em algumas épocas, Deus poderia ter dado uma arrumada no planeta e botou ele assim virado para o Sol. Clareou aqui como nós estamos clareando, para Josué acabar de matar aquele povo, que o Deus devia ter feito com eles um recall. Seria muito mais cristão, não seria? Não seria muito mais irmão? Não seria muito mais amoroso? Seria muito mais sensato e justo? Não é? Porque Deus criou, botou esses marginais lá e depois criou um outro povo para matar o outro povo. Vocês têm alguma sensatez nisso? Então não esqueçam, os que quiserem fiquem, porque não vai ser isso que vai salvá-los, nem vai nos condenar ou nos salvar, não. Que vai salvá-los a todos, ou a nós da nossa ignorância, porque salvação é da própria ignorância. O que vai nos salvar da própria ignorância é a nossa reflexão, a nossa análise, a nossa transformação e o nosso conhecimento da verdade, não de livros, mas da verdade de Deus, que pode estar, como está aqui no Livro dos Espíritos concentrada, pode ter na Bíblia verdades, pode ter no Alcorão verdade. O que é verdade está lá, como eu sempre digo, está aqui. Está lá, está aqui. Se está lá e não está aqui, se perdeu nas histórias do tempo, porque não era bem assim. Quem é que sustenta hoje que a Terra não é arredondada? Quem é que sustenta hoje que é o Sol que gira em torno da Terra? Está escrito lá está escrito, o Sol girando em torno da Terra. Lá está escrito. Quem negava isso era morto na época.
Quem negava isso era morto, porque quem aceitava isso na época não eram só os religiosos, eram na época também os cientistas da época. Mas tudo era de acordo com a época. Eles viam o sol levantando no horizonte e se pondo lá no poente, levantava no leste, se punha, ou no oriente, se punha no ocidente. Quem via isso naquela época, sem instrumento nenhum, imaginava realmente, com lógica, naquela época, que era o sol que fazia isso. Tem um centro aqui em Friburgo que eu até já tinha falado a respeito disso. Quando as pessoas não sabem, não devem se assanhar em escrever sobre o tema. É como eu já recomendei também, não faça um jornalzinho em centro. É uma tragédia isso. O centro tem as obras básicas. Fez jornalzinho, desgraçou tudo. Porque cada velhinho, cada velhinha quer botar uma poesia, quer botar uma mensagem linda que ele ouviu não sei aonde, aí desgraça tudo. Nós no Friburguense, onde nós fazemos, nós uma vez fizemos, vocês vão, essa onda de jornal, na época todo mundo tinha jornalzinho, nós fomos bater no jornalzinho. Ficou tão ruim que o único exemplar foi o número 1 do ano 1. Acabou. Acabou aí mesmo. A gente tem até guardados lá, nós estamos guardados. Foi o primeiro e o último, porque nós logo vimos, isso é uma bobagem, isso é uma tolice. E depois começa a botar os aniversários, depois começa a botar o fulano que morreu e era tão querido no centro, aí começa a fazer aquela igrejinha, aquela congregação, sai do espírito do espiritismo. Então eu disse aqui, quando não tem competência para escrever, principalmente em jornal público de circulação, façam o seguinte, peguem o Livro dos Espíritos, se tem dinheiro para fazer isso, façam, paguem no jornal e coloquem. Questão número 1, explica o que é o Livro dos Espíritos primeiro, em resumo, numa matéria. Na seguinte, passa a divulgar. Questão número 1, que é Deus. Aí vai pronto, 2, 3, vai até a 20. No outro jornal, de 21 a 30. No outro, de 30 a 35, de acordo com a extensão das questões. Façam isso. Estão fazendo aí um bem à humanidade. E realmente, honra seja feita, tem um centro aqui em Friburgo que está fazendo isso. Não está fazendo o Livro dos Espíritos, talvez porque eu tenha recomendado o Livro dos Espíritos. Mas fizeram a Gênesis. E lá, agora, nessas semanas que estamos aí, está falando a respeito das concepções e das épocas. E argumenta justamente, coloca lá esse ensinamento. Viam todo dia o sol subindo e depois descendo. Claro que imaginava que quem estava parado era isso aqui. Não há lógica. Você não sente? Você sente o mundo rodar, girar? Você sente? Não, a gente não sente. Apesar de estar acontecendo a 104 mil km por hora, a gente não sente. Então, se via o sol subindo e o sol se pondo, tudo indicava que quem se movimentava é o sol. Depois que foi provado o contrário, a gente aí entende que é porque isso aqui está girando, então dá a impressão que o Sol está se movimentando, mas é a Terra que está no seu movimento de rotação. E essa matéria está sendo até divulgada no jornal. Parabéns, é assim que nós nos tornamos úteis ao Espiritismo. É isso que deva ser feito. Mas analisando as questões de acordo com as suas épocas, de acordo com as suas colocações e nos avanços científicos. Então, essa semana, 2 sóis, aumentando a possibilidade de planetas semelhantes à Terra, iguais à Terra, e aumentando, consequentemente, coroando de êxito a informação de que os mundos são habitados, não só os iguais à Terra, com vida semelhante, muito semelhante à nossa, como todo o universo em suas devidas proporções. Bom, e aqui a gente tem um e-mail que a gente recebeu do Guido 1286, né, que é o coisa dele lá no YouTube, e ele diz assim: essas colocações sobre a ciência do programa 94 são perfeitas. É um erro achar que se a ciência disse, fechou a questão. A ciência reflete a mentalidade da época. Por exemplo, antigamente se acreditava na teoria da geração espontânea, no qual uma mistura de matéria sem vida poderiam produzir seres com vidas. Ratos surgiriam de uma mistura de ar, água e madeira podre, por exemplo. Essa era a mentalidade da ciência da época, hoje totalmente descartada. A ciência, a partir de novas ideias e conhecimentos, vai revisando o que se achava anteriormente. Só porque a ciência disse algo, não significa que se fechou a questão. Muito pelo contrário. Se fosse assim,
não evoluiria com a obtenção de novos conhecimentos. Exatamente, é o que a gente tem estimulado a se realmente constatar através da ciência tudo que é descoberto, mas a própria ciência não é estática. Eles não descobriram e pararam porque agora está resolvido, eles sabem que não está, tem que continuar evoluindo. É o que acontece com a doutrina espírita. Há muitas pessoas que dizem, mas o espiritismo, Kardec mesmo disse que não está tudo aqui, que ele vai evoluir, sim, mas evoluir com a sabedoria, com o avanço constatado e certificado de veracidade do que a ciência vai descobrindo, vai atingindo em suas pesquisas. Como disse ali muito bem o internauta, não somos só nós que entendemos assim, infelizmente. Tem muita gente que entende do jeito como nós entendemos. Tem muita gente que está aí, gostam do nosso programa e divulgam. A gente recomenda, pede sempre, façam isso. O programa é franqueado, quem quiser reproduzir. Em Niterói tem um canal de televisão reproduzindo. E em outros lugares tem pessoas reproduzindo, repassando. Façam isso, se vocês estão concordando. Vocês não estão divulgando Zé Mané. Eu garanto para vocês que eu não vou levar vantagem nenhuma nisso. Aquele CD que insinuaram aí de Vavá e Zezé, não vai sair sertanejo, né? Não vai sair. Tem que peça eu gostar de cavalo. A gente pode discutir o como é que fala? O lema não, é o tipo musical, né? O estilo musical. O estilo musical. O gênero musical, muito bem. Mas não vai. Então, posso garantir para vocês, não vou levar vantagem nenhuma nisso. Tem uns que são contra mim de graça, como alguns casos que eu disse. Se eu falar, por exemplo, para os espíritas, aqui tinha uma banca de livros espíritas, na época que eu comecei a incrementar a venda de livros aqui em Friburgo, foi Zé Mané que começou isso. Na década de vocês não eram nem nascidos. Comecei comprando em nome do centro, depois o outro centro quis comprar, depois surgiu a banca do livro espírita. O que eu sugeri? Como ela ficava de fundos para a rua principal da cidade, eu ainda na época do movimento espírita, isso entre aspas aí, eu sugeri, vamos colocar no fundo da banca que dá para a rua, as obras básicas explicando e tal. Bastou eu sugerir para não se fazer. Passado o tempo, com a mudança de algumas cabeças velhas, mofadas, e que eram os Fidel Castro do espiritismo, foram começando a passar, aí hoje puseram, hoje já tem, por que atrasam? Por que atrapalham? Friburgo é uma cidadezinha de interior do estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que tem quase 200 mil habitantes, tem 10 centros ou 11 centros. Tem bairros aqui que tem 60 mil habitantes e um centro espírita. Quer dizer, qual é o interesse dessa gente em fazer conhecido o espiritismo? Essa gente que eu digo está no movimento. Não tem, é uma política. Não faz porque se fizer, os frequentadores daquele vão para o outro. É igual todo lugar. É a mesma coisa em tudo quanto é setor. Na política, na religião, no esporte. É a mesma droga. Num planeta inferior, a maioria predominante é corrupta. A maioria predominante não quer saber de honesto e certo, não. Fala com a boca, mas não faz com os atos. Estava mostrando aqui ainda agora, querem ver? Nós falamos da corrupção generalizada. Teve um corrupto agora que saiu do governo essa semana, anteontem, dois dias atrás, aplaudido e apoiado, apesar de provada a sua imoralidade e desonestidade. Aplaudido e apoiado pelos partidos que mandam no Brasil. Largou o ministério por suspeita e comprovação de roubo e voltou a ser deputado para fazer as leis que nos comandam. Os honestos não dão jeito nesse mundo. E de forma genérica não dão. Se nós temos uma presidente honesta, nós temos uma quadrilha monstruosa em volta que não permite a honestidade. Por quê? Porque se completam. E como o povo quer que se completem todos, já um historiador, um homem de letras disse isso, locompletemos-nos todos. Se é para se locompletar, se é para roubar, roubemos todos. O honesto não consegue resolver. Mas não vamos deixar de ser honestos por isso. Não vamos ser reprovados numa turma, porque a turma está toda indo mal. Passemos de série e eles vão ser reprovados. Eu digo isso reencarnacionistamente. A Somália os aguarda. A Somália, Biafra, o Nordeste abandonado os aguarda.
Somos nós que vamos para lá. Nós estamos plantando hoje para ir colher amanhã nessas desgraças que o Brasil mostra, que o mundo, o planeta mostra. O povo aplaude. O corrupto sai de um lado e vai para o outro. O corrupto sai do governo e vai mandar paralelamente ao governo, e sendo aplaudido por aqueles que tinham que resolver o problema dos seus irmãos honestamente. E o povo? E cá embaixo? E nós? Recebendo seguro-desemprego sem ser registrado no outro emprego para ganhar dos dois lados. Receber o seguro-desemprego é corromper, igual os pilantras que estão lá em cima, estão assinando os contratos de corrupção, desviando milhões, bilhões. Os Zé Manés cá embaixo estão desviando o seguro-desemprego, estão trabalhando. Ou então não estão trabalhando para receber o seguro-desemprego, em qualquer hipótese, desonesta. Qual é a diferença de cá para lá e de lá para cá? E uma, é a maioria desonesta. É a maioria. Vão mudar a legislação quando? Vão? Não vão, queridos. E aí nós vamos ficar igual uns bobos aqui dentro de uma igreja, achando que nós somos de Deus, nós somos de Jesus. Ainda não viram que isso aqui é uma escola? Que nós somos da escola? Nós temos que fazer as nossas obrigações, mudar a nossa maneira de pensar, inclusive, porque os corruptos, os imorais e os safados não estão condenados para sempre. Vão pagar pelo que estão fazendo. Como eu disse, Biafra os aguarda, a Somália os aguarda. Na Somália estão 4 milhões de pessoas morrendo de fome hoje. Mas esses que lá estão, é o bando da corrupção que vem lá de trás, muito antes da Grécia, muito antes de Roma, muito antes de Jesus. Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, ele não teve o mesmo motivo para hoje, se ele aqui estivesse, expulsar toda essa cambada dos templos? Ou não? Ou vocês têm dúvida para entender isso? Ligue a televisão. Ligue a televisão. Aqui está o carnê, vocês paguem o carnê, tem esse outro carnê aqui, tem a conta do banco, olha, tem esses CDs que nós estamos vendendo, olha, Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador, olha, Deus vai mandar para o inferno, aí todo mundo, agora olha, aqui tem mais esses carnê, tem essa revista que é uma maravilha, olha, escreveram, sabe como? Eu estou com um pincel, um hidrocor aqui, olha, escreveram assim, ó, Deus, olha, escreveram assim, Deus. Mostra lá, aproxima lá. E Jesus, aproxima lá, que eu vou mostrar. Estou pedindo o nosso câmera. Olha aqui, é o mercado, é o comércio. Deus vale $100. Aqui, é a moeda de negociata no mundo. Deus, $100. Jesus, $20, tá bom? Olha lá, é isso aqui. Contribuam, botem no envelope, mandem. Para com isso. Agora, quem acredita, aceita e quer, sejam felizes. Quem quer se convencer que está salvo, ótimo, seja feliz. Agora, se colocar no lugar de Deus, vai ver que Deus não aceita essas negociadas. Então, se Jesus estivesse aí hoje, aliás, nem entraria, na maioria das igrejas, nem entraria. O luxo, a vaidade, a ostentação não permitiria que um homem como Jesus entrasse num templo em louvor a ele, no Vaticano, nos palácios do Vaticano. Como? Os seguranças não iam deixar nem se aproximar das cercas. Ia ser um homem simples, sandália de dedo. Ou não foi na época? Como é que agora fazem travestem Jesus? Como é que agora fazem esse Jesus? Qual era o carrão que Jesus tinha? Qual era o cavalo de raça que ele tinha? Qual era o cetro que ele tinha? Qual eram os anéis que ele tinha? Qual? Então, o que Jesus estão pregando? Que exemplo que o Ocidente está aí dando para o Oriente terrorista? Vimos agora em 11 de setembro a comemoração, a lembrança daquela desgraça que foi nos Estados Unidos, o ataque terrorista. Que exemplo que aí o mundo ocidental está dando para o oriental, que foi a origem desse fanatismo, dessa vingança contra o povo do Ocidente, contra os infiéis? Qual é o exemplo que nós estamos dando para ele? Os Estados Unidos invadiu lá os dois países, o Iraque e o Paquistão, e matou milhões de gente a mais. Por quê? O que interessa é dominar, é ser dono, é mandar. Quando morre cá, é uma coisa bárbara. Quando morre lá, como se ele não fosse filho de Deus. Como é isso? Que exemplo que nós de cá estamos dando para lá? Que Jesus é esse que nós estamos pregando? Que Deus é esse que nós estamos pregando?
que vai salvar uma parte e a outra vai salvar 5% e 95% está perdido para sempre. O que ele, ao invés de ficar criando à luz de uma única vida, ficar criando, ele não para, faz um recall disso que já está criado aqui, não é? Que ele, todo poderoso, faria isso simplesmente, como os homens fazem nos seus computadores para o vírus não entrar. Faz um recall dos que já estão e passa a criar melhores. Porque nós temos aqui a Magui. Falou, Zé Manuel, você fez assim, isso se virou um símbolo. Porque tem uma pessoa, um telespectador que passa pela Magui, uma amiga nossa lá do centro, tal, diretora, já foi diretora do centro, pessoa maravilhosa, um abraço para você, Magui. Ela disse, olha, ele passa por mim e faz assim, sabe o que é isso? Foi quando eu disse aqui, a humanidade só tem duas saídas, ou acredita na reencarnação, ou acredita numa única vida. Se acreditar numa única vida, está acreditando, se acreditar em Deus, porque são três, não crer em Deus é uma alternativa, então larga para lá. Mas quem acredita em Deus só tem duas saídas, uma única vida ou a reencarnação. Se acredita numa única vida, tem que acreditar que Deus criou todo mundo que está aqui agora, recentemente, há menos de 100 anos. E qual a explicação para essas pessoas terem sido criadas desse jeito? E se elas são mais por causa do meio, por que Deus não deu ainda um jeito de mudar o meio? E se elas são más porque elas não seguem a Jesus, por que Deus botou 2/3 a mais dos que aceitam Jesus morando nesse mesmo planeta? Você começa a não ter explicação. Com uma única vida, Deus seria o culpado do indivíduo nascer na favela ou nascer no Oriente, não ser cristão ou ser um criminoso, morrer com 20 anos de idade e ir para o inferno eterno, à luz de uma única vida. Agora, à luz da reencarnação, esses mesmos espíritos que estão reencarnados hoje na Somália estão passando por um processo para mostrar para eles que eles não podem ser corruptos, eles não podem ser violentos e imorais, eles têm que ser tocados pela dor, pela fome, pela sede, pela miséria, para os seus espíritos amansarem, para os seus espíritos se conscientizarem, para eles desenvolverem sentimentos que não estão dependendo de dinheiro, de ouro, de diamante, de petróleo, estão dependendo de sentir em si próprio o abandono, o isolamento, o sofrimento, a fome, a dor, para trabalhar esses ingredientes, o seu espírito que vai sair dali e ter novas oportunidades. Aí, quem sabe, vai voltar para governar e vai pensar diferente, como nós temos hoje governantes que pensam diferente. Como eu disse, sozinhos não podem resolver o problema, mas é disso que nós precisamos, honestos, bem intencionados, que se infiltrem e que tentem aumentar o número de pessoas também honestas, para não modificar o mundo, mas começar a ser um elemento, uma alavanca de progresso para os seus semelhantes. Nós, para todos nós, para aqueles que nos circundam e para aqueles que são às vezes submetidos aos nossos mandos pelos nossos cargos. Então ninguém está abandonado, são várias vidas. Quem quer crer em Deus não pode crer numa única vida sem passar o atestado de incompetência para Deus. Incompetência para Deus, perante o exemplo que eu dou sempre aqui dos computadores. Quem tem um computador aí com mais de 1 ano de uso já está ultrapassado. Quem tem um celular com mais de 1 ano de uso já está ultrapassado, já não tem mais nem quase isso. Quem é que está aí comprando fita de DVD para assistir aquelas filme em casa em fita? Já está ultrapassado. E nós não gostamos disso? Nós não estamos acompanhando esse progresso? Por que no outro nós ficamos para trás? Por que nós vamos ficar querendo que a Terra parou, então que o universo parou, ou então que Deus jogou pedra mesmo neles? Não é isso, para com isso. A troco de quê? Vocês estão fazendo isso a troco de quê? Agora, os que querem pensar, continuem pensando. Continuem pensando, divulguem o programa, façam programas semelhantes, copiem esse e adquiram o Livro dos Espíritos, com esse por aqui, pelo Livro dos Espíritos. Valéria. Bom, e a gente vai para um breve intervalo e a gente vai voltar aqui, como diz o nosso telespectador aqui que nos enviou um e-mail. Brasília, novidade, acredite, a gente volta já já. Bom, nós recebemos aqui um e-mail do nosso telespectador Alex Muniz e ele diz: Senhor José Manuel, me chamo Alex Muniz, vim com muito prazer trazer essa grande novidade de Brasília. Um abraço, nos vemos no Centro Espírita Friburguense. E ele diz lá:
O deputado federal José Antônio Regufe, do PDT do Distrito Federal, que foi proporcionalmente o mais bem votado do país, com 266.465 votos, com 18,95% dos votos válidos do Distrito Federal, estreou na Câmara dos Deputados fazendo barulho. De uma tacada só, protocolou vários ofícios na Diretoria Geral 1 da Casa. Abriu mão dos salários extras que os parlamentares recebem, 14º e 15º salários. Reduziu sua verba de gabinete e o número de assessores a que teria direito de 25 para apenas 9. E tudo em caráter irrevogável, nem se ele quiser poderá voltar atrás. Além disso, reduziu em mais de 80% a cota interna do gabinete, o chamado cotão. Dos 23.030 que teria direito por mês, reduziu para R$ 4.600, né? Segundo os ofícios, abriu mão também de toda a verba indenizatória, de toda a cota de passagens aéreas e do auxílio moradia. E ele termina aqui, e deve ter provavelmente alguma continuidade aqui, mas a gente vê que na maioria é desonesta, é corrupta, como a gente estava falando aqui, mas a gente já tem uma pessoa aqui que já dá pelo menos um exemplo, pelo menos já é alguma coisa, né, Não, com Por isso que ele fala que Brasília, novidade, acredite, porque realmente, e a gente fica lendo isso aqui, né, é muito benefício, né, de assustar realmente, inclusive, né? vejam bem, há quem já esteja pensando assim, os nossos censores e críticos, transformou o programa num programa político, de eleições. Vai ver que vai ser candidato também. Nem Zezé, nem Vavá vão ser candidatos a nada. Já passou, aliás, eu já fui candidato, sabia? Candidato a vereador. E perdi, vergonhosamente, claro, perdi. E a maioria dos nossos candidatos, se você for pesquisar o candidato para votar, eu já adianto que seu candidato tem uma 90% de chance de não ganhar. Dificilmente os candidatos que a gente vota ganham. Porque se você for analisar os bons, os honestos, se você for ver a vida deles para votar neles, eles não vão ganhar. Porque por aquilo que eu disse anteriormente, a maioria dos habitantes do planeta estão em provas e expiações. O que significa isso? Espíritos atrasados como nós somos espíritos primários. Nós estamos mais para ganância, por dinheiro, para fome e por poder, do que para qualquer outra virtude. Mas tem, claro, esse planeta já tem muita gente, em 7 bilhões, imagine 1% de 7 bilhões, já seria uma multidão de gente honesta. Nós temos políticos honestos e são públicos e notórios. É fácil perceber os políticos honestos. É fácil, os que não fazem conchavo, jogada. Na votação da Roriz, da corrupta lá de Brasília, que é geração do Arrudas, lembra o Arruda que eu mostrei aqui também? Programa político? Não, religioso. Programa filosófico ético, programa científico. Mostrei aqui, lembram do Arruda? Lembram quando o Arruda foi filmado também roubando lá o dinheiro público? Ele, uma quadrilha? O que eles fizeram depois de terem se completado, depois de terem enchido bolso, cueca, calça e paletó de dinheiro? Eles se reuniram e fizeram uma oração para que Jesus, em quem eles confiam e é o Salvador deles, segundo as igrejas e eles, tirasse da frente dele aqueles homens maus que queriam criar problemas. Olha, os homens maus são os honestos. Nessa votação da Roriz aí, da que foi pega, filmada roubando o dinheiro público e que foi absolvida pelos seus colegas, porque ela não era deputada, ela não era política na época, então pode. Quando absolveram-na, foram 166 votos contra ela, contra a corrupção, e 265 a favor. Mas quando entrevistados, todos os que votaram a favor dela diziam que votaram contra, porque foi secreta a votação. Então vejam bem, se você fizer uma análise pela própria quantidade de 513 deputados, 265 a favor da corrupção, 166 contra, vejam que 166 não dá, nunca vai conseguir mudar o resto todo. Mas são 166 que estão cumprindo o seu papel. É o que nós temos que fazer. Não importa a sua religião. Eu não estou dizendo que não importa a sua religião para você dar dinheiro para nós. Não. Não importa a sua religião para você se acertar com Deus, para você se acertar com a vida. Qual é a diferença do honesto espírita para o honesto católico? Para o honesto budista, para o honesto muçulmano e para o honesto ateu? Qual é a diferença? Absolutamente nenhuma.
porque o honesto é o honesto. Então observem bem, não tem diferença. Então as virtudes são as virtudes. E nós todos, independentemente dos caminhos que percorremos, temos que buscar as virtudes para a nossa consciência, para nosso ser, para a nossa prática constante. Temos que buscar as virtudes. Não é pelo espiritismo tão somente que se consegue isso. Então, existem pessoas honestas, sérias, sinceras, lutando, trabalhando. Mas o que acontece em torno dessas pessoas? Adesões, que são poucas, são pequenas. As igrejas que fazem milagres estão superlotadas, porque o povo quer resolver o problema. O SUS não atende. Os planos de saúde viraram um arapuca. Porque agora o pessoal todo dos planos de saúde tem que entrar na justiça contra os planos de saúde, para o plano de saúde atender. Não é? As seguradoras não seguram coisa nenhuma. Porque você tem que entrar na justiça para provar que o Banco do Brasil me ofereceu uma vez, há uns anos, 10, 20, 30 anos, um seguro para minha casa. Eu falei, que bom, era barato, era acho que R$125, não sei se em 4 ou 5 parcelas, mas assegurava a minha casa em R$500.000. Eu na época fiz, falei, é tão baratinho, fiz. Depois que eu comecei a pensar, eu falei, é claro que se a minha casa pegar fogo, como estava escrito lá, por problemas elétricos, é claro que eles não vão me pagar coisíssima nenhuma. Porque eles não foram nem lá em casa ver se a fiação é encapada ou desencapada. Se eu tenho gato, gatilho ou não tenho gato ou gatilho. Se eu estou com 8 aparelhos ligados numa única tomada para aquilo explodir ou pegar fogo, eles não foram nem lá ver. Mas todo ano me cobravam, até que quando eu pensei, eu falei, peraí, é claro que isso não vai dar certo. Os planos de saúde, o sujeito passa um ano pagando R$2.000 por mês, no final do ano pagou R$24.000, foi 2 ou 3 vezes ao médico, a não ser que ele fique doente, queira ficar doente, porque ele está pagando plano de saúde. É igual você ir ao médico, e o médico diz, você não tem nada, o cara sai aborrecido de lá, deprimido, porque ele foi ao médico, pagou a consulta, e o médico disse que ele não tem nada. Veja que burrice isso, não é? Você querer ter algum problema. Então você paga para usar, para ficar doente? Não. Mas você então enfia lá R$24.000 por ano, R$2.000, não é mais velho como eu, R$3.000, para depois você ter que entrar na justiça e até a justiça resolver, você morreu. Então não tem saúde pública, não tem saúde particular, não tem saúde privada, não tem coisa nenhuma, seguro de coisa nenhuma. Como é que você vai fazer? Como é que você vai se safar? Como é que você vai se safar nisso aí? Você vai acreditar em quê? Ou você vai se desenvolver aí ainda em determinados projetos? Para quê? Então a maioria é comprometedora, a maioria não funciona, a maioria é desonesta pela característica do problema. Ressalvo sempre os honestos e os honrados. Ressalvo sempre porque tem. Agora, a maioria não vai dar jeito no todo, por enquanto, mas vai contaminando aqueles que estão ao redor e aqueles que vão realmente resolvendo. Esse moço aí, que o internauta mandou o e-mail pra gente, esse deputado, fez o que todo mundo devia fazer. Escreveu, assinou em caráter irrevogável e irretratável, e ele mesmo pode mudar, registrou, e é isso que deveriam fazer, mas os outros vão fazer? Coisíssima nenhuma. Primeira coisa que você vê eles falarem é o seguinte, isso é legal, é a lei. A lei me permite. A lei permite. A lei permite. Eu vou alterar o salário 60% a mais do que o pobre coitado. Mas aí, não, quando você entrevista lá os ministros, os comandantes, você fala, não, a lei está de acordo com a lei. A lei permite. Quer dizer, quando a lei interessa, a lei permite. Quando a lei é justa, não permite. Quem vai fazer a reforma do judiciário, quem vai fazer a reforma do legislativo, quem vai fazer a reforma tributária, quem vai fazer a reforma política, são os próprios que se completam com a imoralidade e as injustiças das leis. E vão fazer reforma quando? Não se desesperem, mas entendam, Deus não está dormindo nisso. Deus não é culpado por isso. Isso é o exercício na escola da vida. Façam o que quiser, mas vão pagar, vão sofrer as consequências. Não é? Então, parabéns para o deputado. Qualquer um que entrasse deveria fazer a mesma coisa, mas não esperemos que não. Na votação da Roriz, vocês veem, 265 a 166, com 20 abstenções. 20 que ficaram em cima do muro. São os que ficam mesmo em cima do muro. Esses não pulam nem para lá nem para cá. Mas aí recebem tiro dos dois lados. Quem fica em cima do muro recebe bombardeio dos dois lados. É preferir ficar de um lado. Errado ou certo? Em cima de muro, saiam de cima do muro.
É verdade. Sai em cima do outro. Bom, nós já temos aqui alguns minutinhos. E o Gustavo, Zé Manel, que é seu vizinho lá no PRC, pergunta o seguinte: quando o corpo está em coma, o espírito está observando o seu próprio corpo? E ontem até também a reportagem do Globo Repórter que falou sobre a EQM, né? Que são as experiências de quase morte. Muito interessante para quem pôde assistir, né? Vezes aliás, isso aqui nós vamos ter que falar no próximo programa. Sim. Uma imoralidade que eu já vou adiantando aí. Quem achar que não, escreva para cá. O presidente da Federação Espírita Brasileira, espírita rustenguista, espírita entre aspas, porque desmoraliza o conhecimento espírita, não o espiritismo, mas o conhecimento espírita. Está aqui uma foto dele, para ficar bem na foto, está aqui, que é o que eles querem, está aqui dando o livro para a presidente Dilma na inauguração da Bienal do Livro, que nós tivemos agora, 15ª Bienal. Olha que gracinha se não fosse trágico. Não pela presidente, a presidente é a presidente, mas o presidente da federação, que chama Espírita Rustenguista Brasileira, envergonha. Eu quero que escrevam para cá o seguinte: leiam esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e escrevam para cá dizendo que ele é espírita. O médium não foi, que é o católico Chico Xavier, né, que era um grande médium e foi usado pela Federação Espírita Brasileira. O tal do espírito que se diz autor disso é Humberto de Campos, que não tinha nenhum afeto, nenhuma conexão com religião, particularmente com reencarnação e com espiritismo. E os interesses da federação foram todos colocados aqui pelos coronéis que fundaram a federação, espiritólicos, todos católicos que gostaram da reencarnação, mas com o pé na igreja. Então ele doou para presidente o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Senhora presidente, saiba o seguinte: esse livro não é espírita. Poderia, se fosse classificado espiritualista, tudo bem, que diz que foi o espírito que editou, mas não é espírita. Ao contrário, ele depõe contra a doutrina espírita. Quem lê esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e conhece o livro dos Espíritos, conhece a doutrina espírita pela codificação, se envergonha do que tem ali escrito a 4 mãos, que já foi proposto ser revisado, mas disseram que jogaram o original fora. Quando o próprio Chico Xavier, de tanta crítica, quis revisar, disseram que o original foi jogado fora, então não podia mais revisar. E aí depois ainda disseram mais: não, agora não é mais só do Humberto de Campos, agora já é de quem elaborou, quem participou. Uma vergonha. Senhora presidente, isso não é livro espírita. Se a senhora quiser conhecer livro espiritismo, somente através de O Livro dos Espíritos. Esse é o verdadeiro. Aquilo que foi entregue para a senhora é falso. E escrevam para cá os espíritas, argumentando lá o Rustem, recomendado lá, como dizendo lá, afirmado lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dizendo lá que o Rustem é o complemento de Allan Kardec. Escrevam isso para cá. O Rustem está lá no artigo 1º da Federação. Escrevam para cá contestando. 8 anos que eu tenho pedido isso, ninguém escreve. Será que ninguém assiste esse programa? Assiste sim, e muita gente. Escrevam para cá, eu vou ler aqui, eu vou apresentar os argumentos de vocês. Não é espírita, não tem nada a ver com o espiritismo, é uma imoralidade contra o espiritismo, é um espiritolicismo, com espiritantismo até, mas principalmente um espiritolicismo, que é uma mistura de espiritismo com catolicismo, que eu vou falar também na próxima, aguardem, a respeito de uma igreja que eu citei aqui, igreja evangélica, cristã, um repúdio, católica, espírita, kardecista, e eu falei aqui, não é impossível misturar azeite com água, óleo com água, e aí houve um repúdio que eu vou responder no próximo programa. E aquele programa que eu falei que eu ia reprisar, não vou reprisar não. Entrem no YouTube e assistam o programa 92, que foi acusado de não ter ficado com a ciência, que foi o programa que eu falei sobre o homossexualismo. Eu não vou reprisar, porque para reprisá-lo eu vou queimar uma programação. Aqui nós repetimos 2 semanas o mesmo programa, para que os nossos telespectadores da região, que assistem diretamente aqui pela TV Focus, eles possam digerir o conteúdo do programa. Por isso a gente reprisa. A gente faz um sábado sim, um sábado não. Então a gente reprisa por isso. Agora, reprisar de novo, esse não, porque até a dúvida veio pelo YouTube, ela veio pela internet. Então assistam lá na internet, nossos programas passam direto, assistam lá o programa 92 e se tiverem dúvida, escrevam lá. A gente deixa então, Gustavo, esse seu questionamento aí para o próximo programa, mas você pode lá a partir, você tendo aí o Livro dos Espíritos, todo mundo se interessar, estudar esse assunto que está lá no capítulo 8º, que fala sobre a emancipação da alma a partir da questão 400 do Livro dos Espíritos. E a gente volta com esse assunto
assunto e com muitos outros e aqui. E o FM, que o Jornal da Globo passou ontem, né? Sobre Globo as Repórter, muito interessante. sobre Vamos falar aí no mortes próximo programa. E depois os retornos. Nós já falamos muitas vezes aqui, e está muito bem trabalhado cientificamente no livro Vida Depois da Vida, que é do Raymond Moody, prefaciado pela doutora Elizabeth Kubler-Ross, que foram autoridades nesse assunto e provam o quê? Que a alma é imortal, que não é o cérebro que dá a inteligência, a imaginação e coisíssima nenhuma, porque quando o cérebro está parado, zerado, a consciência continua e revela depois o que aconteceu no processo da paralisação cerebral. É maravilhoso, né? Um programa que poderia ficar aqui meses no ar, a gente falando e vocês... E hoje também, mas nós já terminamos, nós estamos cheios, cada vez mais congestionados de problemas aqui. E mandar um abraço também para Silvana, que nos ligou parabenizando o programa. Um beijo também para nossa querida Adirley e para todos vocês e até a próxima. Um abraço, um beijo para todos vocês.